Olá, sabe aquela busca por uma vida que realmente tenha significado? Muitas vezes, a gente acaba olhando para textos bem antigos, quase como se procurasse um mapa. E hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um pequeno trecho de 8 versos que parece oferecer exatamente isso, um guia para o que ele chama de uma vida bem-aventurada. Vamos então desvendar essa receita antiga para uma vida plena? Bom, tudo começa com essa pergunta, que é a pergunta de 1 milhão, né? Uma que todo mundo já se fez. O que de fato significa viver bem? E não é só sobre estar feliz de vez em quando, mas ter uma vida com bem-estar e propósito de verdade. O texto que a gente vai ver hoje não enrola, ele vai direto ao ponto. E tá aí a resposta fundamental. Logo na primeira linha, a base de tudo já é colocada. Uma vida boa de verdade, segundo o texto, está amarrada em duas coisas. Primeiro, ter um caminho irrepreensível, ou seja, uma vida íntegra sem muitos desvios, e, colado nisso, andar na lei do Senhor. Mas o que será que isso quer dizer na prática, no dia a dia? Ok, vamos entrar mais a fundo nisso. O texto não se contenta em só jogar a definição. Ele começa a descrever com detalhes como é essa vida ideal. É quase como se o autor estivesse pintando um retrato da pessoa que vive essa tal bem-aventurança. Agora, o que é muito interessante aqui é essa mistura de ações, o que se faz por fora, com a intenção, o que se tem por dentro. Andar na lei e guardar as prescrições são coisas que dá para ver, mas repara no terceiro ponto, o buscam de todo o coração. Isso aqui fala de motivação, daquela paixão interna. O texto está dizendo que essa jornada não é só sobre seguir uma lista de regras, mas sim sobre uma busca sincera, completa, que alinha o que a pessoa faz com o que ela é por dentro. Certo. Então, se o caminho é andar na lei, a pergunta que fica é: o que é essa lei? A ideia de ter um guia para a vida é algo que todo mundo busca, de um jeito ou de outro. E aqui, a nossa análise mostra que essa lei é bem mais do que um código de regras. Ela é apresentada mais como um mapa, sabe? Um mapa bem detalhado para a jornada da vida. Esse versículo aqui é crucial. Ele define duas coisas bem importantes, a origem e o propósito. A origem é divina, tu ordenaste, e o propósito é super prático, para que os cumpramos à risca. Não é para ser uma ideia filosófica para ficar na estante. É uma orientação feita para ser vivida, para ser aplicada com atenção no cotidiano. Isso nos leva a essa definição. A lei, nesse contexto, é uma ideia bem ampla, um guia para todas as áreas da nossa existência. E a maior prova disso é o jeito que o autor fala sobre ela, usando um monte de palavras diferentes. E essa riqueza de palavras que o texto usa mostra isso muito bem. Em vez de usar uma palavra só, ele usa várias, e cada uma tem um toque diferente. Por exemplo, caminhos dá a ideia de uma direção para seguir. Já mandamentos soa como ordens claras. E juízos lembra sabedoria, discernimento. Todas essas palavras juntas pintam o quadro de um guia muito completo, muito robusto, que tenta cobrir todas as situações. E é aqui que o texto dá uma virada fascinante. Depois de descrever esse ideal de uma forma mais geral, a perspectiva muda completamente. A jornada deixa de ser abstrata e se torna uma coisa muito, muito pessoal. É exatamente isso. O foco sai do eles, os bem-aventurados, e vira para o eu. É aquele momento em que a descrição da vida perfeita encontra a realidade da experiência humana, com todas as suas lutas e seus desejos. Olha só a primeira palavra, tomara. Isso é muito humano. Não é uma declaração de que eu consigo, mas sim um desejo profundo, quase um pedido. É tipo, eu quero muito seguir esse caminho, tomara que eu consiga. Isso mostra uma vulnerabilidade, um anseio que conecta aquela experiência de séculos atrás com a nossa hoje. É o reconhecimento de que uma coisa é querer seguir o caminho e outra é ter firmeza para de fato andar nele. Na sequência, o texto apresenta uma lógica bem clara de causa e efeito. É quase uma fórmula. A ação é refletir sobre os mandamentos. E o resultado emocional e espiritual, não sentir vergonha, ter integridade. Outra ação, aprender os juízos, ou seja, entender a sabedoria por trás do guia. O resultado, um coração grato. O caminho que ele propõe não é cego, ele leva a resultados internos bem concretos. E assim a gente chega ao clímax desses 8 versos. O final consegue condensar toda a tensão dessa jornada em uma única frase. A tensão que existe entre o compromisso humano e a nossa necessidade de ajuda. Então, o ponto central é essa dualidade. A primeira parte da frase é uma promessa forte, uma declaração de intenção. Cumprirei.
é o esforço humano no seu máximo. Mas logo em seguida vem um pedido que reconhece a própria limitação. Não me desampares jamais. É a junção perfeita entre a determinação e a dependência. E no fim das contas, essa nossa breve análise nos deixa com essa pergunta poderosa. Uma pergunta que ecoa do coração do texto. Esse guia antigo para uma vida plena parece sugerir que o caminho é uma dança constante entre a nossa decisão de caminhar e o pedido para não ter que caminhar por conta própria. Fica aí uma questão para a gente refletir.